A INSA TV Communication conecta conteúdo, transmissão e visibilidade para marcas, histórias e pessoas em toda a região. Levamos informação para Araraquara, Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio Preto e muitas outras cidades, com jornalismo, entrevistas, saúde, cultura, podcasts e eventos. A INSA TV aproxima sua marca de públicos reais com credibilidade e presença. Entregamos conteúdo profissional para TV, YouTube, redes sociais e eventos ao vivo. Para empresas, profissionais e projetos, a INSA TV é mídia, conteúdo e estratégia em uma só comunicação. INSA TV Communication. Transmitindo emoção. Gerando visibilidade. I think it's important to have those conversations. So let's see what your thoughts are. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Pod INSA TV. Hoje temos um programa muito especial, dedicado a um tema que pode salvar vidas. Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Câncer do Rim, celebrado dia 18 de junho, nós vamos conversar sobre prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e esclarecer as principais dúvidas da população. E para isso, hoje nós recebemos um convidado aqui muito especial. Ele é médico urologista, ele é titular da Sociedade Brasileira de Urologia e Cirurgia Robótica, o Dr. Rui Nogueira Barbosa. Ele é membro do corpo clínico dos hospitais de São José do Rio Preto e do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. Ele é mestre em urologia na Unicamp e atuante há 37 anos aqui em São José do Rio Preto, atuando no Instituto UMNI, que é Urologia Minimamente Invasiva. Gente, ele é referência no cuidado em saúde urológica, unindo experiência, inovação e a cirurgia robótica, né? E é um atendimento humanizado, sempre buscando oferecer qualidade de vida aos seus pacientes. E antes de começarmos essa conversa, nós vamos conhecer um pouco sobre o seu espaço. Roda aí o VT. Com 37 anos de dedicação, estudo e experiência na urologia, neste ano apresentamos a todos nosso novo espaço para melhor atendê-los. Instituto de Urologia Minimamente Invasiva, o MINI, procurando sempre oferecer a nossos pacientes o melhor na medicina minimamente invasiva, associada a um atendimento humanizado, valorizando o melhor resultado da balança risco-benefício nas condutas oferecidas. Buscamos sempre oferecer a melhor qualidade de vida aos pacientes atendidos. Palavra mágica, primordial no tratamento médico. Rua Raul de Carvalho, 2819, bairro Santos Dumont, em São José do Rio Preto. Fone 17 3227 9400. WhatsApp 17 99628 0249. Venha nos conhecer. Doutor, explica para nós o que é exatamente o câncer de rim. Por que a gente deve preocupar com essa doença? A palavra câncer, que é uma palavra que assusta um pouco a população, câncer é uma indiferenciação celular. A célula normal se passa a se reproduzir de uma maneira mais rápida, saindo do órgão, às vezes, dando metástases e levando ao comprometimento da vida, às vezes até o óbito do paciente. Essa é a grande importância de se diagnosticar o câncer e de se tratar para evitar esses desfechos piores, né? Certo. Muita gente acha que ela é uma doença rara. É verdade isso? O câncer de rim, ele corresponde a 3% das neoplasias de um modo geral. Pode dar tanto no homem quanto na mulher. Certo. É mais frequente no homem, 2 homens para cada mulher. E ele corresponde em torno de... Na população, a gente tem em torno de, previsto para esse ano, 11 mil novos casos de câncer renal. Certo.
Por que ele é conhecido assim como uma doença silenciosa, doutor? Porque o rim ele fica dentro do abdômen da gente, na região posterior, então é dificilmente palpável, tá? E normalmente quando o paciente chega com o diagnóstico, ele já está de uma maneira avançada. Certo. Ok. E assim, quais os hábitos de vida que podem ajudar as pessoas a prevenir esse câncer? Câncer, de um modo geral, seja qual órgão for, a gente tem os fatores de risco para o câncer renal, que, no modo geral, são os fatores de risco para os cânceres de uma maneira ampla, né? Uhum. Obesidade, tabagismo, Certo. no caso do câncer de rim, hipertensão arterial e os antecedentes familiares, algum Certo. parente na família que já teve câncer de rim. Tá. São chamados fatores de risco. Certo. Então, você me perguntou, o que fazer para prevenir, né, câncer de rim? Aham. É você, na realidade, de uma maneira geral, em câncer, ter uma vida mais saudável, procurar manter o peso numa faixa ideal dentro do IMC, Certo. fazer atividades físicas, ter uma dieta saudável, né? Sim. Isso aí. Os hábitos de vida é essencial para a cura de qualquer tipo de doença, né, doutor? hoje. E assim, nós temos aqui algumas dúvidas da população. Às vezes é mito, às vezes não é. Tomar bastante água ajuda a prevenir esse câncer? Tomar água ajuda a prevenir o câncer. Tomar água faz com que o rim funcione, né? O rim precisa do líquido, porque a função do rim é eliminar as impurezas do organismo pela urina. Então você precisa fazer como se fosse uma lavagem, você precisa de líquido para ajudar nessa função renal. Num clima quente como Rio Preto, como a região, o líquido é essencial, porque o calor a gente ingere, por exemplo, 1 litro, você vai transpirar em torno de 200 ml, 100 ml, dependendo do calor. Então a gente recomenda para as pessoas, de um modo geral, ingerir em torno de 2 litros de líquido por dia. O líquido pode ser água, pode ser suco, tá? A turma, às vezes, na Rio Preto gosta muito da cerveja. Ela refresca, mas ela é diurético, ela faz com que aumente a eliminação de urina. Você ingere 1 litro de cerveja, você pode urinar em torno de mais da metade disso. E transpira também. Então, você passa o corpo ficar ressecado. Então, tem que hiperidratar, principalmente no nosso calor. Ok, doutor, tá dada a dica aí, ó, telespectador. Bastante água para a gente manter nosso corpo hidratado e corre menos risco, né, de adquirir vários tipos de doença, né? E assim, quando aparece o sangue na urina, que tipo de doença pode estar relacionada a isso? Sangue na urina não é normal, a gente chama de hematúria. Certo. É um indício de que tem coisa errada. Hoje as causas mais comuns são infecção urinária, calculose ureteral, renal, né, as chamadas pedras. Sim. E de acordo com a faixa etária dos pacientes, no paciente mais velho, acima de 50 anos, a gente tem que suspeitar de um tumor. O sangramento, no caso do câncer de rim, ele acontece quando o tumor invade a via excretora. Porque, quando a gente fala em tumor de rim, existe o tumor do rim mesmo, do parênquima renal, e existe o tumor da via excretora, que são tratados de uma maneira diferente, mas o de via excretora frequentemente dá hematúria, sangramento na urina. O de rim pode dar hematúria. A gente tem que lembrar, que talvez seja uma das suas próximas perguntas, quais são os sintomas do câncer de rim? Sim. O câncer de rim apresenta sintomas em apenas 10% dos casos. Normalmente ele é assintomático, o paciente não sente nada. Esse é o perigo, né? O cálculo renal, por processo inflamatório, por processo infeccioso, ele pode dar aquele start, aquele início de uma diferenciação celular. Certo. Entendeu? Não é um dos Quem fatores, corre mais processo inflamatório, processo infeccioso em qualquer órgão, de repetição, ele pode ser um dos causadores da neoplasia.
Doutor, tem sempre aquelas pessoas que reclamam daquela dor nas costas, que tem a dor comum, que a gente sabe, né, a dor muscular, mas aquela dor assim constante. Dor é uma coisa, é um alerta do organismo, né? Não é normal você sentir dor. Então, se você sente dor, pode ser alguma coisa. Hoje, dor nas costas, normalmente a gente chama de lombalgia, é um problema de coluna, um problema de postura. Cólica renal pode dar dor nas costas, mas lembre-se que eu falei que só 10% dos tumores renais podem dar sintoma. Uma dor lombar pode ser um sintoma. Certo. E também, assim, quem fuma, né, e tem a pressão alta, também ele corre mais risco de ter esse câncer? Sim, a obesidade, hipertensão arterial, tabagismo e antecedentes familiares são os fatores de risco para câncer renal. Certo. Nós falamos aqui, né, todos esses são hábitos de vidas e condutas que a gente pode deixar de estar fazendo. E relacionado à alimentação, tem alguma alimentação correta também para a gente estar prevenindo esse câncer? Câncer de uma maneira geral, não é o de rim. A gente tem que hiperidratar, tomar bastante líquido, procurar ter uma dieta balanceada, saudável, com alimentos, frutas, verduras, legumes, carnes alternadas. A gente sabe que o custo de vida anda meio difícil, né? Sim. E é difícil você, por exemplo, ter carne na mesa todo dia. Mas você alterna frango, peixe, aqui a região é rica em rios, né? Então é procurar ter uma dieta balanceada. Com isso você vai ajudar. Atividade física e fugir dos fatores de risco, que é fumar, que é a obesidade, por exemplo, a gente adora uma cervejinha com uma pancetinha, né? Né? É muito então, bom, né? Se a gente fizer isso rotineiramente, a gente está aumentando o nosso risco de ter um câncer. Quer dizer, 90% não sente nada. E aí você vem a sua pergunta, mas não sente nada, e como é que vai descobrir esse câncer de rim? Normalmente, o câncer de rim, ele vem, a gente chama de incidentaloma. Oma é tumor. Incidentalmente, você descobre um tumor. Normalmente no exame de rotina. Sim. Você vai no gastro, ou o próprio cardiologista, ele pede um ultrassom de abdômen e aparece um nódulo renal. Pode ser câncer, pode não ser câncer. Aí tem que ir ao urologista para terminar o quadro de investigação. Normalmente o câncer ele é um tumor sólido. Existe, que é muito comum na população, se você for fazer um ultrassom de abdômen seu, você pode encontrar um cisto renal. Cisto é uma coisa comum, mas existe uma classificação de cistos que a gente dá, normalmente o radiologista dá pela tomografia, que é a chamada classificação de Bosniak. Bosniak tem do 1 ao 5. O cisto acima do 2F, do 3, ele é um cisto que tem uma chance de ter um câncer nele. Porque existe o cisto simples, que é muito comum na população, você faz um ultrassom, você acha. O paciente vai no consultório com um cisto simples, principalmente as mulheres, né? Principalmente a mulher, acha que tem um tumor. Não é um tumor, eu falo assim, é uma bolinha com água só, é só acompanhar. Ainda bem, né? Ainda bem. Cisto, a gente só precisa intervir no cisto se o cisto for muito grande e comprimir a saída do rim, a via excretora. Isso é pouco frequente. Agora, existem os cistos chamados cistos complexos. Cistos complexos ele tem a parede do cisto e dentro dessa água da bolinha, né, tem uma carninha esponjosa, tem uma calcificação, tem hematoma, um sangramento dentro do cisto. Isso classifica o cisto como cisto complexo. Os cistos complexos, acima do 2F na classificação do Bosniak, ele tem uma chance de ser um câncer de rim. Muitas pessoas que já teve o câncer precisou tirar um rim, por exemplo, né? Ele consegue sobreviver normalmente só com um rim? Consegue porque a gente tem as pessoas que doam os rins, né? No caso do transplante renal, normalmente a gente chama de relacionados, quer dizer, parentes, né? O parente vê o seu pai, o seu irmão fazendo hemodiálise, né, que é um dos tratamentos da insuficiência renal crônica, quando o rim para de funcionar. Então, o ideal é o paciente sair da hemodiálise com um novo rim. E isso é um transplante renal.
Sim. As pessoas que doam os rins, elas vivem muito bem com um rim só. Só que a gente brinca, né? Você tinha um órgão duplo, passou a ter um órgão único, tem que tomar cuidado com ele, tem Sim. que tomar cuidado com o cálculo, tem que hidratar corretamente, tem que tomar cuidado com trauma renal, né? Com acidente. Então vive-se muito bem com um rim só. O câncer de rim, ele pode aparecer sim em pessoas mais jovens ou é um quadro de pessoas mais velhas? Ele é um quadro de pessoas mais velhas, de 50 a 75, 80 anos, é o mais habitual. Certo. Porém, em medicina nunca é matemática, né? 1 mais 1 nem sempre dá 2 em medicina. Então, existem os tumores renais nos pacientes mais novos, mais jovens, tá? Existe o tumor renal no paciente, é um tumor específico, que tem tratamento específico, tem que ver a histologia, quer dizer, como é que se comporta a célula, chama tumor de Wilms. Ele é muito, ele é o tumor renal mais frequente na criança, tá? Além disso, alterações genéticas, de mutação de genes, tudo, podem levar à formação de câncer renal na infância. O principal doença se chama von Hippel-Lindau. É uma doença em que o paciente tem tumores e cistos pelo corpo todo, cerebral, renal, fígado. Então é uma patologia genética, né, do gene que pode causar câncer renal na infância. E o tumor, o carcinoma medular, é um carcinoma invasivo, um tumor invasivo, que pode acometer as crianças. São tumores bem mais raros, né? A faixa etária principal do paciente com câncer de rim é 50 para 75 anos, lembrando que é mais frequente no homem em relação à mulher, numa relação 2:1. E assim, o senhor já até falou anteriormente, né? Ele tem uma predisposição genética, então, se tem alguém na família, é melhor ir fazer os seus exames com antecedência, né? A gente chama isso de medicina de triagem. Então, se você tem um antecedente familiar de um câncer, seja rim, seja próstata, seja testículo, você tem que pesquisar esse órgão, porque a genética, os genes, papai dá um pedacinho do gene, mamãe dá um pedacinho, forma o nosso gene. Então a gente tem uma história genética de ser predisposto a determinada alteração celular em determinado órgão. Certo. Então, se você tem alguém na família com câncer de rim, não custa nada fazer um ultrassomzinho de abdômen. Claro, você vai perguntar, né? exame, que exame faz? O ultrassom de abdômen é um exame super inócuo, tem um preparo para soltar um pouco o intestino para as alças não atrapalharem, mas você vê fígado, você vê rim, você vê os vasos principais do abdômen, você vê a parte pélvica no abdômen inferior. Então, o ultrassom de abdômen é um exame muito bom para triagem, por exemplo, do câncer renal. Claro que ele não é o melhor exame. O melhor exame é a tomografia. Mas a gente não pede tomografia para todo mundo. Então se você tem um antecedente, que exame que você faz primeiro? Vai lá fazer um ultrassom de abdômen, com toda certeza. Certo. E também tem os pólipos, né? Qual a diferença assim do pólipo para um cisto e um tumor? O cisto a gente brinca que é uma bolinha com água. Certo, então não tem falou. repercussão nenhuma, se ele não for muito grande, não comprimia a saída de rim. Pólipo é um tumor benigno. No rim a gente não fala em pólipo, mas é um tumor benigno. Certo. E o tumor renal mesmo, a gente chama, o mais frequente é o carcinoma de células claras. Ele é um nódulo, ele é um tumor sólido. Quando o diagnóstico é feito, geralmente tem que retirar o rim? Antigamente, você fazia o diagnóstico de um tumor renal, hoje você retirava o rim todo. Hoje, com o avanço da tecnologia, a gente consegue fazer o que a gente chama de uma nefrectomia parcial. Parcial, você tira o nódulo, às vezes você tira um pedaço do rim, depende muito da localização dele. Aí o complemento de exames, você fez ultrassom, apareceu um nódulo, vai para o urologista, ele vai fazer uma tomografia de abdômen, vai fazer uma angiotomografia de abdômen, que é uma tomografia em que a gente vê os vasos e artérias. Normalmente, as artérias e veias, que são os vasos. Normalmente, o rim é nutrido por uma artéria e uma veia. A artéria leva o sangue para o rim, a veia tira o sangue do rim.
Mas existem as variações anatômicas. Cada pessoa às vezes tem duas artérias, duas veias. Então a gente tem que ver como é que é o suprimento arterial e venoso da massa, do nódulo. Certo. E o local que ele está acometendo o rim. Porque às vezes a gente já chegamos a operar paciente com 4, 5, 6 tumores no mesmo rim. Nossa. E às vezes o paciente é rim único. Uhum. Entendeu? Então você tem que tentar preservar esse rim. Às vezes se consegue, às vezes não se consegue. Se você fizer uma nefrectomia radical, tirar o rim inteiro de um paciente com rim único, ele vai para diálise, ele vai fazer insuficiência renal. Sim. Então, antigamente você tirava o rim todo. A gente, principalmente, que já mexeu com transplante, que sabe a importância de um rim, a gente tenta preservar ao máximo. O transplante de rim também é mais dificultoso, né, do que se prevenir, claro. A principal dificuldade do transplante é primeiro você achar um doador compatível. Sim, Quer tem dizer, tudo uma isso. pessoa que a gente chama HLA, hoje é o básico, além do ABO-RH, que é sistema de sanguíneo, para ver que tipo de sangue a pessoa tem, se ela é A, B, AB ou O, o RH dela, se é positivo ou negativo, existe o antígeno de histocompatibilidade. O mais comum, o mais parecido, é o que recebe melhor o órgão do outro, entendeu? Os irmãos univitelinos têm o mesmo HLA quase. Então isso aí é muito importante para a recepção desse órgão. Então a gente, quando a gente trabalhou, hoje não trabalho mais com transplante, mas já trabalhei, quando você tem um doador possível, né, uma morte cerebral e o paciente é doador de rim, é doador de órgãos, é retirado o sangue, faz-se esse ABO, RH, HLA, e aí no sistema daqueles pacientes que estão em diálise, que estão precisando do rim, já tem o HLA e o ABO dele. Então se cruzam essas informações e o sistema é muito complexo, no estado inteiro. Você sabe onde é que está o receptor para aquele rim que pode ser doado. E aí já se ajeita o transporte para retirar o rim aqui e encaminhar o rim para o outro lado, para ser colocado no paciente que estava em insuficiência renal. Ok. Para esclarecer melhor, roda para a gente aí um vídeo. Nefrectomia é uma cirurgia realizada para remover parte ou a totalidade de um rim, sendo indicada em casos de câncer renal, lesões graves, doenças infecciosas ou doação de rim. Existem dois tipos principais de nefrectomia: a parcial, em que apenas a parte afetada do aro é removida, e a radical, que envolve a remoção completa do órgão, incluindo tecidos adjacentes e, em alguns casos, glândulas suprarrenais. O procedimento pode ser realizado por cirurgia aberta ou laparoscópica, sendo este último menos invasivo e com uma recuperação mais rápida. Três tipos de cirurgia faz a mesma coisa. O vídeo não falou sobre cirurgia robótica. Sim. Mas cirurgia aberta, cirurgia laparoscópica ou cirurgia robótica. Cirurgia robótica, hoje, a maioria dos pacientes vem ao nosso consultório procurando um tratamento robótico. A robótica, ela é igual à laparoscopia, mais ou menos bem parecida com os acessos, né, que são portais, são cânulas que entram no abdômen. E pela robótica, em vez de entrar só a pinça, a tesoura, o cautério, entram pinças ligadas em braços do robô. E as pessoas às vezes pensam o robô que opera. Não é o robô que opera, é o cirurgião que manipula o robô. Então a cirurgia robótica tem muitas vantagens, né? Graças a Deus, Sim. em Rio Preto, 2019 a gente iniciou a cirurgia robótica na Beneficência Portuguesa. A gente foi para os Estados Unidos, se certificou e veio começar os casos em 2019. A cirurgia robótica proporciona ao cirurgião um conforto muito grande. Eu opero como se eu estivesse nessa cadeira sentado, manipulando os
os braços do robô. No paciente que está na mesa, existe 1 ou 2 cirurgiões que ficam lá, trocando os instrumentos, aspirando, tá? E ajudando essa manipulação robótica. A grande vantagem do robô é que eu opero num campo de visão, só da minha visão aqui, mas muito grande. É 3D, tem uma manipulação em 3 dimensões. Além disso, eu estou operando uma estrutura de 3, 4 centímetros, eu estou vendo a imagem muito magnificada, muito grande na minha frente. Certo. Com isso eu consigo dissecar melhor as estruturas, preservar melhor nervos, vasos. Cirurgia robótica produz nos pacientes um efeito de pouco tempo de internação hospitalar, diminui o sangramento. Então, isso é muito importante que a gente possa oferecer para os pacientes, principalmente em casos cada vez mais complexos, tipo 4, 5 tumores no rim único, tumor de uma localização mais, a gente chama hilar, mais próximo da artéria, da veia renal. Então, tentar preservar esse rim pode ser uma coisa muito difícil em cirurgia aberta ou laparoscópica. A robótica, com certeza, ela nos oferece o melhor resultado final. Que bom, né? Eu já tinha bastante curiosidade mesmo como que funcionava, né, a cirurgia robótica. Se realmente ela é tão eficaz quanto a outra comum, mas você acabou de esclarecer, né, que é até muito segura, né? Muito segura, e a turma, muita gente pensa assim, quer dizer, o robô que opera. Não é o robô que opera. Se eu parar o movimento do braço na minha mão, que comanda os braços robóticos, o robô para. Ele não... Se eu tirar a mão dali, eu posso ir ao banheiro, fazer um xixizinho, eu posso tomar um cafezinho. Parou o robô porque cansa. É uma cirurgia que leva 3 horas e meia, 4 horas, dependendo da cirurgia. A maior cirurgia robótica, que é a cistoprostatectomia, que é a retirada da bexiga, da próstata, e fazer uma nova bexiga com o intestino, ela leva 6, 8 horas. Então, também cansa o cirurgião. Né? Sim, claro, né? Doutora, e assim, falando agora da imunoterapia, você acha que ela mudou o tratamento do câncer de rim? Mudou. Recentemente assim, menos de ano, eu tive um paciente que foi um amigo querido, a ortopedia me chamou, a neuro me chamou no hospital para fazer uma avaliação, que ele estava com dor nas costas, né, como você perguntou. E ele foi feita uma ressonância, e na ressonância achou-se uma grande massa renal. Pra você ter uma ideia, um tumor abaixo de 4 centímetros é considerado um tumor pequeno, acima de 4 é grande. Esse paciente tinha um tumor de 10 centímetros. Já tinha um extravasamento para fora do rim. Então era um tumor renal já metastático, tinha metástase para fígado, tudo. Então esse paciente com dor descobriu, incidentalmente, foi fazer uma ressonância e descobriu que tinha um tumor de rim. Certo. No caso dos tumores avançados de rim, hoje a imunoterapia funciona muito bem, tá? No sentido de prolongar a vida do paciente, de fazer com que a doença se estabilize um pouco, tá? Sim. Não é um tratamento que eu faço, porque o paciente, quando ele é metastático, eu encaminho para o oncologista, e o oncologista introduz a imunoterapia. As novas drogas de imunoterapia, de parada da multiplicação celular, têm surtido um efeito muito grande para os pacientes, tanto em relação a aumento de sobrevida, quanto a melhora de qualidade de vida. Sempre lembrando, é um paciente que a gente vai tratar, mas não vai curar mais, porque ele já tem uma doença metastática. Existe, fora as cirurgias que o senhor mencionou, também tem pessoas que morrem com insuficiência renal, que não tem nada a ver com câncer. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso, da prevenção de uma insuficiência renal, por exemplo. A insuficiência renal a gente deve alertar principalmente aos pacientes mais velhos, tá? O que é o cuidado básico que ele tem? Ele tem que hidratar, tem que evitar a desidratação. A desidratação pode ocorrer uma diarreia, vômitos em excesso, ou mesmo a não tomada de líquido adequadamente no dia. Então, preconiza-se em torno de 2 litros de líquido por dia ingerir. E uma das principais coisas que a gente, além do acompanhamento
cardiológico, nefrológico, você fazer seus exames de rotina, você ter uma dieta saudável, você praticar exercício, você não fumar, você evitar a obesidade. Você tem que, o brasileiro tem muito enraigada na cultura dele, ele tem dor, ele usa anti-inflamatório. Então tem que evitar-se o uso de anti-inflamatório em pacientes com mais idade. Acima de mais idade, acima de 50 anos. Você é novinha ainda, mas eu já tenho mais de 50, eu tenho 73, vou fazer esse ano. O anti-inflamatório, ele judia do rim, da célula renal, do néfron. E ele pode ser uma das causas de insuficiência renal. O brasileiro confunde muito, ele tem dor, ele usa o anti-inflamatório. O anti-inflamatório, por exemplo, o corticoide é o melhor anti-inflamatório, o mais potente que tem. Ele tira a dor, mas ele judia do rim. Então, se você tiver dor, você tem que usar analgésico. Então, é magnopirol, Tilenol, Novalgina, dipirona, analgésico. Você tem que evitar profenil, cataflã, diclofenaco, que a turma usa muito, tira a dor, mas judia do rim. Por achar que é mais eficiente, mas tem esse outro lado aí, Tem esse lado que precisa ser levado em conta. Nossa, muito importante aí essas informações, né? Palavra mágica na medicina hoje, qualidade de vida. Por que você faz para ter qualidade de vida? Não fuma, não bebe em excesso, trata da sua saúde, faz atividade física, uma dieta balanceada, tá? E, como você já me perguntou do exame, faça seus exames periódicos. Antes a medicina ela era curativa, ela curava as doenças que apareciam, os problemas que apareciam. Hoje ela é preventiva. Então, numa certa idade, o que acontece mais? Infarto no miocárdio, hipertensão, diabetes, trauma, câncer de rim. Tá? Então você tem que fazer o seu preventivo. Tá? Procura o seu urologista depois de uma certa idade. Sentiu qualquer coisa estranha, dor lombar, sangramento, perda de peso, vai atrás do médico. E o exame básico, faça um ultrassom de abdômen pelo menos uma vez por ano, tá? E se cuide em relação aos seus antecedentes familiares. Pesquise o que o papai teve, o que o vovô teve, o que a mamãe teve, para você montar o seu painel genético. Sim, com certeza, né, gente? Olha aí, tá aí a dica, né, para todo mundo se cuidar. E para quem, assim, já teve o diagnóstico na família, tem alguém que está sofrendo por isso, que conselho que o senhor dá? A doença tem cura, ela não leva à morte? O grande segredo é você fazer o diagnóstico precoce para você poder tratar e curar o paciente. Se você, às vezes, não se apercebe e o paciente já chega, você lembra que 10% só vão ter sintomas. O paciente já chega com uma massa renal grande, já com metástase. Você tem que fazer um tratamento paliativo e aí é muito importante a orientação médica do que vai fazer cirurgia, não vai fazer cirurgia, vai fazer imunoterapia, o que vai fazer. E a gente sempre associa com o ponto de vista psicológico. Tá? A família tem que ser amparada, a gente tem que procurar dar para esses pacientes o melhor do ponto de vista psicológico, para fazê-los com que eles encarem a doença de uma maneira melhor e mais eficaz. Ok, doutor. Nós agradecemos muito por todas essas informações tão importantes, né? E fala aí para o nosso telespectador onde te encontrar, qual o endereço, o Instagram, para estar entrando em contato se precisar de uma consulta. Eu trabalho na Beneficência Portuguesa, né? Eu procuro centralizar os meus doentes lá na Beneficência Portuguesa. O consultório é ali no bairro do Santos Dumont, acima da Avenida Badibacite, é Rua Raul de Carvalho 2819. Os telefones foram colocados aqui no início do nosso bate-papo, 3227-9400 é o telefone principal, ou na Beneficência Portuguesa. Todo mundo conhece o Rui. O Rui hoje é só urologista, mas já foi chefe da urologia, já foi da comissão de cirurgia robótica. Hoje, vou completar 38 anos de atividade urológica. Então, precisando, usem e abusem. Instagram, se precisar, quiser mandar mensagem, Rui Barbosa você acha lá, urologista, vê se sou eu mesmo para não mandar mensagem errada.